Olá pessoal, e agora vamos falar sobre o ascendente Sagitário com Júpiter nas casas 1 até a casa 6. Depois eu vou fazer outro vídeo falando de Júpiter nas casas 7 até a casa 12. Então, se você tem um ascendente em Sagitário, esse vídeo é para você. Lembrando que tem um vídeo aqui, que tá aqui no izinho para vocês, falando de forma profunda sobre o signo puro, tá bom? O signo de Sagitário. Então, se vocês quiserem ter uma informação mais profunda a respeito do signo de Sagitário, é só ir lá. E também lembrando que a Ana Rodrigues, ela fez uma série de ascendentes e ficou muito boa, então é só vocês irem lá no canal dela, que tá lá a série falando sobre o ascendente em Sagitário, tá bom? Mas como é que é o signo de Sagitário no ascendente? A gente tem que lembrar que o ascendente é a forma como a gente inicia as coisas no mundo. É como a gente nasce para as situações. Então, toda situação que a gente passa na vida, a primeira informação que a gente passa é o nosso ascendente. A primeira impressão que a gente passa é o nosso ascendente. Então, a nossa tendência é agir conforme o nosso ascendente. É diferente de uma casa 10, por exemplo, que é como as pessoas enxergam a gente. O signo da casa 10 e os planetas que estão na casa 10, eles passam informações como a gente é visto socialmente, tá bom? Então, ascendente é isso, é como a gente reage, é a nossa primeira ação, é o nosso primeiro instinto, pá, né? Áries, é uma casa de Áries, é a primeira atitude, é o primeiro impulso que a gente toma, tá ali representado pelo nosso ascendente. Existe também aquela história de que o nosso ascendente é a nossa forma física, mas a maior parte das vezes, fazendo várias análises, tendo feito vários mapas, eu já vi que não bate, muitas vezes não bate a questão física, tá bom? Então isso é uma coisa que eu geralmente não levo em consideração vendo ascendentes. Algumas pessoas vieram me perguntar a respeito disso, de aparência física. Pode ser que eu faça um vídeo falando sobre as possíveis aparências que os ascendentes podem ter, mas a grande maioria das vezes não bate com a realidade que temos ali, tá bom? Com a realidade da pessoa com aquele ascendente. Então, para não confundir a cabeça das pessoas, eu prefiro deixar mais para frente, talvez fazendo um vídeo de forma diferenciada aí, com um tema mais talvez cômico ou em algum sentido assim, tá bom? Vamos deixar para pensar sobre isso mais para frente. Então vamos lá. As pessoas que têm signo de Sagitário no ascendente geralmente são pessoas muito otimistas, têm uma visão muito otimista. Tudo aquilo que vão iniciar na vida, que vão começar a fazer na vida, tem aquele impulso, né? Tem aquela força, tem aquela fé, tem aquela esperança, acreditam que a coisa vai dar certo. Então são pessoas que geralmente quando iniciam as coisas, iniciam acreditando que aquilo vai dar certo. Não necessariamente que dê certo sempre. É diferente de uma pessoa que tem Sol em Sagitário, que tem uma sorte maior. A pessoa que tem ascendente em Sagitário pode ser que não tenha essa sorte que uma pessoa com Sol em Sagitário tenha, tá? Mas isso depende de onde esse Júpiter está também, né? Onde que está o regente aí do ascendente de vocês, que é o que a gente vai ver aqui no decorrer do vídeo. Então, geralmente as pessoas são muito otimistas, têm uma visão muito otimista de tudo aquilo que iniciam e passam essa imagem, né? Então, as pessoas percebem vocês assim também, né? Então, como vocês acreditam que as coisas vão dar certo, as pessoas olham e falam, ah, essa pessoa aí é super tranquilona, é super otimista. Então essa é uma característica bem marcante do ascendente em Sagitário. Geralmente as pessoas com ascendente em Sagitário são meio estabanadas ao começar, né? Ou se não estabanadas, são muito espaçosas, tomam um espaço grande. Ou seja, dependendo de onde cai Júpiter, né, pode aumentar tudo de tamanho, né? Por exemplo, se Júpiter cai numa casa 3, a pessoa pode se apresentar falando igual um tagarela, né? Então, isso pode acontecer. Então, essa é uma característica de expansão. Tudo aquilo que vocês iniciam de uma forma muito expansiva, muito grande, tomando um espaço grande. Porque Sagitário tem disso, né? Vocês se mostram pessoas muito sábias e pessoas com muita coisa para ensinar. Parece que vocês têm experiência de vida. Então, geralmente as pessoas percebem que você traz algum tipo de sabedoria, algum tipo de informação interessante. Geralmente são pessoas que demonstram fé, que têm uma religião, geralmente tem uma religião, não precisa necessariamente ser a mesma religião a vida inteira,
porque nós estamos falando de um signo mutável. Sagitário é um signo mutável, então as pessoas com ascendente em Sagitário, que é uma casa de ação, tendem a mudar também, serem mutáveis durante a vida. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um tipo de religião pode vir a ter uma religião diferente mais na frente, mais velha. Ou então uma pessoa que acredita em alguma coisa, ou tem algum tipo de filosofia, ou algum conceito de vida, algum conceito de moralidade, e lá na frente está completamente diferente. Ou seja, vocês se permitem mudar de ideia, mas vocês sempre se aprofundam muito naquilo que vocês acreditam de verdade, porque o impulso que vocês têm é sempre mostrar a verdade, sempre ser sinceros. Uma outra característica de vocês aí com o ascendente em Sagitário é sempre buscar o conhecimento. Vocês precisam ou buscar de alguma forma serem cultos, ou serem viajados, ou conhecer sobre outras culturas, ou conhecer sobre a cultura, por exemplo, do seu país, mas você vai conhecer a cultura do seu país de norte a sul, de leste a oeste. Se alguém quiser qualquer informação sobre cultura, você tem. Então vocês têm uma tendência de mostrar para as pessoas logo de cara que vocês são cultos, que vocês conhecem outras culturas, outras línguas, ou se interessam por esses assuntos. E geralmente vocês acabam sendo conhecidos por este conhecimento cultural, ou até mesmo acabam sendo envolvidos em assuntos culturais ou em assuntos de intercâmbio, ou têm o passaporte super carimbado porque vivem viajando, né, viajando pelo mundo, mas viajando mesmo, né, com o passaporte ali carimbado, não é simplesmente pegar um carrinho e sair viajando. Aí já seria um Júpiter na casa 3, que aí já está ligado a carro, a moto, a trem, né, ao meio de transporte terrestre. E claro que dependendo de como está o seu Júpiter no mapa, você é aquela pessoa que vive no meio acadêmico. De alguma forma, provavelmente você está sempre inserido em uma universidade ou em algum campus por aí pelo mundo. Ou pelo menos, se não estudando, vai estar ali trabalhando, ou sendo um coaching ali, ajudando, instruindo alguém de alguma forma. Está sendo instrutor do conhecimento acadêmico. Geralmente as pessoas com ascendente em Sagitário têm um impulso que é fogo, né? Porque Sagitário é um signo de fogo, né? Está numa casa 1, que é uma casa ariana, com uma energia de fogo também. Então tem muito impulso, tem muita impulsividade, mas às vezes para exagero. Aí depende de como está o Júpiter e como estão os aspectos para esse ascendente também. Então pode ser que essas pessoas festejem demais, bebam demais, comam demais, porque Sagitário também tem uma questão de gostar da comida, de experimentar. E geralmente tudo aquilo que se refere a conhecimento cultural, uma das bases desse conhecimento é a culinária. Então Sagitário é muito bom também de garfo, né? Ele come muito bem. Então, com esse Sagitário no ascendente, pode ser que a pessoa exagere no comer e pode ser que conforme os anos, essa pessoa venha a engordar, principalmente se tiver Júpiter na casa 1. Aí pode ser que engorde, ou se não engorde, pelo menos seja aquela pessoa obsessiva em fazer os seus músculos crescerem, né? Mas isso eu vou entrar agora falando de Júpiter nas casas. Então, vamos lá. Se você tem ascendente Sagitário com Júpiter na casa 1, você é uma pessoa que tem uma vitalidade muito grande. Quando você entra nos ambientes, é impossível você não ser percebido. Não por você ser uma pessoa grande, você pode ser uma pessoa pequenininha, ou uma pessoa que não é nem bonita, que não é nem chamativa, mas tem alguma coisa que chama atenção, que faz com que você seja notada de alguma forma. Ou uma energia, ou uma vibração, sei lá, tem alguma coisa que faz com que você seja percebido. É praticamente impossível uma pessoa com Júpiter na casa 1 não ser percebida pelo meio. A atenção vai para si. A pessoa se torna grande, a pessoa se torna chamativa. Chamativa não do tipo leonino, que põe brilhos, né? Às vezes por um acessório ou por um brilho de uma roupa. Não. O chamar a atenção de Júpiter na casa 1 é diferente. É algo que simplesmente acontece. E geralmente as pessoas que têm Júpiter na casa 1 não têm intenção de chamar a atenção, mas sempre chamam. Essa é uma característica de Júpiter na casa 1, com o ascendente em Sagitário. Mas esse Júpiter serve para todas as pessoas que têm Júpiter na casa 1. Geralmente é assim, tá? Vocês com esse ascendente em Sagitário e Júpiter na casa 1, vocês têm muita vitalidade, vocês têm muita força
e muitas vezes um foco muito grande. E quando vocês com esse Júpiter na casa 1 decidem o seu foco, pronto, não tem para ninguém. Vocês têm sede de conhecimento para si. Esse Júpiter está na casa do eu. Então, tudo aquilo que vocês fazem, tudo aquilo que vocês iniciam na vida de vocês, existe de certa forma um interesse pessoal. Ou seja, é uma forma de alimento para si próprio. Então, você tem necessidade de se informar sobre religiões, sobre cultura, sobre viagens, sobre outros países, sobre assuntos místicos ou assuntos espiritualistas ou assuntos religiosos ou até mesmo assuntos astrológicos, esotéricos, ou seja, vocês têm essa sede de conhecimento, mas para si, vocês querem crescer. O interesse está no autocrescimento, então é trazer conhecimento para si. Então muitas vezes o foco está para dentro, está pro eu também. E é como se fosse uma construção do seu eu, mas com bases filosóficas, com bases éticas, com bases morais, com bases espirituais e com bases religiosas, tá bom? Agora, se você tem Sagitário ascendente com Júpiter na casa 2, a primeira coisa que vocês têm que ficar atentos é com excesso, principalmente ligado aos prazeres sensoriais, ou seja, uma boa comida, uma boa bebida, uma boa roupa, uma boa viagem, muito luxo, ou seja, né, vocês podem ter uma tendência maior a essas necessidades e a mostrar para os outros que vocês têm abundância. Vocês geralmente têm um impulso muito grande para o trabalho, ou seja, vocês buscam estabilidade, vocês buscam objetivos, vocês buscam meta para alcançar e vocês têm uma capacidade incrível de administrar os seus objetivos, as suas metas e principalmente o seu dinheiro. A capacidade que vocês têm de construir algo ou de alcançar algo, mesmo que lentamente, para vocês com esse Júpiter dentro da casa 2, não tem problema fazer as coisas de forma lenta, mas vocês têm uma capacidade enorme de expandir os negócios, o dinheiro, os bens que vocês têm. Então vocês têm uma visão muito ampla e às vezes têm uma capacidade de previsão enorme, de saber as tendências que estão por vir, ou os perigos, ou os riscos, porque o signo de Sagitário é um signo muito intuitivo também. Então o seu feeling financeiro é maravilhoso e para você gerenciar ou comandar os negócios ali, você é muito bom. E geralmente o mercado, quando olha você, o interesse é imediato, é como se, vem cá, eu te quero, não vai para longe, eu sei que você tem conhecimento, que você tem capacidade de fazer a minha empresa expandir. Então é bem provável que você alcance o topo, que você seja sempre contratado e que você seja reconhecido dentro do seu trabalho. Agora, se você tem Sagitário ascendente com Júpiter na terceira casa, você adora se comunicar e você adora ensinar e você adora professar, ou seja, todo o seu conhecimento, toda a sua filosofia de vida, a sua religião, quando você entra, você começa a fazer discursos, a dar palestras, a ensinar as pessoas. E não é para uma ou duas pessoas, são para várias pessoas. E você adora trocar informações com as pessoas. E muitas vezes você tem umas ideias inusitadas e ideias originais e uma forma única de pensar. Então você sempre acaba levando uma lição para as pessoas e as pessoas sempre acabam aprendendo algo novo ou algo diferente daquilo que você está passando para elas. E você com esse Júpiter aí na casa 3, você tem uma necessidade muito grande de liberdade e movimento. O ascendente em Sagitário já precisa de liberdade, mas de uma liberdade mental. Mas quando esse Júpiter cai dentro da casa 3, é uma necessidade infinita de ser livre, ou pelo menos uma liberdade para que você possa quebrar qualquer tipo de barreira e alcançar o futuro, se possível. Então, muitas vezes você pode ser aquela pessoa que rompe barreiras e que solta o verbo e arrebenta com as tradições sociais, tá? Então essa é uma característica bem forte desse Júpiter aí. Mas é interessante que você também tenha uma visão
de comércio, de informações, você tem uma facilidade enorme de escrever, de colocar as suas ideias no papel, ou de escrever em blogs, ou ter ligação com informática, ou criar uma rede, essa rede expandir em 2 tempos, né? Quando você vê o negócio está enorme, ou seja, você tem uma facilidade enorme de cativar pessoas, de conversar e de trocar com pessoas. Então você é a típica pessoa que conhece todo mundo e fala com todo mundo. E quando inicia um negocinho pequenininho, quando você vê tá enorme o seu negócio, ou o seu comércio, ou o seu canal, ou o seu grupo, ou as suas redes de amigos, não importa. Quando você vê o negócio, né, tá lá enorme. Mas, gente, sempre lembrando que tudo depende de todo o mapa, né? A gente tem que olhar como que estão os aspectos para Júpiter, como é que estão os regentes das casas, tá bom? Que a gente está falando, então depende de todo o mapa. Estou falando aqui de uma forma generalizada, tá bom? Bom, mas aí se você tem ascendente em Sagitário com um Júpiter na casa 4, a questão religiosa geralmente está impressa nas raízes da sua vida, ou seja, sua família, seu pai, sua mãe e todos aqueles que compõem esta casa, né, essa raiz, essa conchinha, geralmente tem assuntos místicos ou assuntos espirituais ou assuntos religiosos enraizados ali. Então é interessante que você entenda que se Júpiter estando na casa 4, você é o tipo de pessoa que é percebida por esse seu lado muito familiar e às vezes até mesmo mais fechado, mais contido, mais tímido e que traz um magnetismo e um carisma enorme. As pessoas percebem em você o quê? Uma pessoa muito amável, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito sensível às vezes também. Por que a energia de Júpiter na casa 4 fica tão forte a questão espiritual? Porque de alguma forma pode ser que tenha Peixes na cúspide da casa 4. Peixes é um signo ligado à espiritualidade, Sagitário é um signo ligado à religião. Juntou os dois, a coisa intensifica. Então você com esse ascendente em Sagitário e Júpiter na casa 4, pode ser que você tenha uma marca registrada em você mesmo, que é uma pessoa mística e uma pessoa religiosa. E geralmente você leva o seu conhecimento religioso e você leva o seu saber para a sua família, para as suas raízes. Então você acaba sendo um guru da família, você acaba sendo um talismã da sua família, ou pelo menos das pessoas que você ama. Então você está sempre nutrindo as pessoas com o seu saber, com a sua espiritualidade, com a sua religiosidade, com a sua compaixão, com a sua capacidade de compreensão, com a sua capacidade de perdão. Ou seja, você acaba sendo um grande exemplo, principalmente para as pessoas do seu lar ou para as pessoas que compõem ali uma rede amorosa, né? Uma rede de relacionamento bem profunda. O importante também é que você precisa nutrir de alguma forma, porque a gente está falando de uma casa 4 de Câncer que está relacionado à Lua, então você precisa nutrir o seu conhecimento espiritual e o seu conhecimento religioso. Você precisa trazer para as suas emoções otimismo, fé, esperança. Todos esses sentimentos são importantes na sua caminhada. E é interessante você entender que sempre que você for começar alguma coisa na sua vida ou iniciar alguma coisa na sua vida, você vai sempre levar esta água canceriana de casa 4 repleta de fé, repleta de conhecimento, de espiritualidade, de sabedoria, de cultura, tá bom? Então, são algumas características de Júpiter na casa 4. Agora, se você tem ascendente Sagitário com Júpiter na casa 5, uma das coisas que é importante você tomar cuidado é com jogos e vícios em jogos. Sim, por quê? Porque a casa 5 tem a ver com jogos, com apostas, ou até mesmo com um joguinho eletrônico, ou com um joguinho no computador, ou jogar com os amigos em rede. Mas é interessante que você entenda que você tem uma tendência muito grande para gostar de jogos de aposta e também de festas, de curtir, de aproveitar, de sexo, de muito sexo, de sentir os prazeres da vida, de namorar bastante, de aproveitar, ou seja, ter uma vida boa, com muito luxo e às vezes até mesmo com alguma ostentação. Mas uma outra
coisa que pode acontecer com esse Júpiter estando na casa 5, com seu ascendente ali em Sagitário, é que você pode vir a se tornar uma pessoa bastante popular e muito artística, e pode ser que a sua sensibilidade sensorial ajude você a se transformar num grande músico ou num grande artista de alguma forma. Pode ser que essa posição de Júpiter também faça de você uma pessoa que adora esportes ou que precisa praticar artes marciais, ou seja, pode ser que você tenha uma necessidade muito grande de vencer, de ser o primeiro no pódio, de chegar sempre em primeiro lugar, ou seja, competir ou lutar algum tipo de artes marciais, que coloque seu corpo ali em movimento, pode ser que ganhe destaque na sua vida, tá bom? Uma outra característica desse Júpiter na casa 5 é que você pode ter um impulso enorme na paquera, ou seja, você conheceu uma pessoa interessante, você já está em cima da pessoa, né? E você às vezes talvez não tenha noção da sua ação e da sua atitude, né? Quando você chegou ali, você já viu o que fez e pronto, né? Mas geralmente as pessoas caem na sua lábia, porque você é um galanteador aí com esse Júpiter na casa 5. Então, geralmente as pessoas quando enxergam vocês com esse ascendente em Sagitário e Júpiter na casa 5, as pessoas enxergam em vocês vencedores, pessoas com um brilho pessoal muito grande, pessoas que têm uma capacidade de vencer muito grande, que têm muita ação, muita força, muita iniciativa e que são bastante ousados e corajosos. Então, a primeira informação que você passa para as pessoas é justamente essa, de uma pessoa ousada, corajosa, de uma pessoa vencedora, de uma pessoa com muita força, muita vitalidade, com muita iniciativa, com muita sede de vencer. Geralmente você se destaca por isso, né? Você ganha um brilho e alcança o que deseja, porque você acredita e mostra isso para as pessoas e as pessoas acabam levando o peixe, né? E geralmente você não engana as pessoas. Agora, se você tem ascendente Sagitário com Júpiter na casa 6, vocês têm uma necessidade muito grande de mostrar serviço para as pessoas, mas o serviço de vocês está na questão prática, na questão lógica da coisa. E ao mesmo tempo que vocês têm uma capacidade incrível de servir, de ajudar, de estar ali disposto a ajudar, vocês também são capazes de sentar e calmamente fazer as coisas. E no momento que vocês começam a fazer as coisas, vocês vão acumulando informação, buscando informação, ou seja, vocês têm uma capacidade incrível de estruturar, de organizar, de meio que colocar as coisas no papel, ou seja, organizar a rotina de uma empresa, organizar a rotina de uma agência de viagens, ou seja, assuntos ligados a Sagitário, como viagens, como questões culturais, assuntos administrativos de escola, né, de alunos, de pegar informações de alunos, ou seja, tudo isso vocês têm uma capacidade enorme de fazer, e vocês mostram que vocês estão ali prontos para ajudar e para servir e para mostrar a sua capacidade de organização, a sua capacidade de se disciplinar, né, de fazer as coisas num ritmo constante, mas sempre para frente, e de você juntar várias informações, de até mesmo entrar em contato com várias pessoas e conseguir organizar todas as informações ali para uma empresa ou para um sócio ou para um amigo, seja como for. Então, vocês têm o interesse de mostrar isso para as pessoas, né? Essa capacidade de organizar, de se disciplinar, de fazer as coisas direitinho e principalmente a capacidade de juntar informações. Uma outra coisa interessante a respeito desse Júpiter na casa 6, com ascendente em Sagitário, é que vocês mostram interesse em buscar, em pesquisar, em se aprofundar em assuntos que possam estar relacionados à saúde, à nutrição, aos cuidados com o campo, aos cuidados com os animais, ou seja, vocês mostram que vocês têm um conhecimento profundo e uma capacidade incrível de alcançar conhecimentos ou informações ou criar fórmulas que venham ajudar as questões de saúde, de nutrição das pessoas e dos animais e das plantas também, tá? É interessante que com esse ascendente em Sagitário e Júpiter na casa 6, pode ser que vocês tenham uma capacidade de colocar a vida cotidiana de vocês ali, o cotidiano das pessoas ou de uma empresa e conseguir colocar de forma prática. Simplesmente as pessoas entram ali e quando vêm, tá tudo fácil, tá tudo informatizado, tá tudo prático, tá tudo simplificado,
e arrumado. Então vocês mostram essa capacidade de também transformar a rotina das pessoas em algo prático, em algo fácil, simples. E que essa rotina acabe sendo bastante alegre, bastante leve, bastante otimista de alguma forma, tá bom? Então esse foi Ascendente em Sagitário com Júpiter nas casas 1 até a casa 6. Lembrando que é muito importante olhar o mapa como um todo, olhar todos os aspectos, tá bom? E aqui do lado estão todas as redes sociais do Encontros Astrológicos, então se vocês quiserem seguir, é só vocês acessarem aí. E aqui embaixo está o meu site, se vocês quiserem acessar, tem como montar o mapa de vocês, tem inclusive um vídeo que ensina como vocês montarem esse mapa, e ali tem informações a respeito de preços de mapas, tem também informações a respeito do curso, tá bom? Tá tudo organizadinho ali para vocês. Se você gostou do vídeo, lembre-se de dar um joinha aí que ajuda pra caramba. Se você ainda não é inscrito no canal, tem uma demonstração aqui em cima para vocês de como se inscrever, é só clicar este botãozinho aí que vocês vão se inscrever no canal para ter informações ali em primeira mão. E aqui embaixo tem um link para vocês irem para um próximo vídeo. É só clicar nele que vocês vão ver qual o vídeo que vocês vão ser direcionados, tá bom? Pode ser que seja uma boa surpresa. Então eu espero que esse vídeo seja útil para vocês e logo eu farei o próximo vídeo falando de Júpiter nas casas 7 até a casa 12 com ascendente em Sagitário, tá bom? É só aguardar. Então nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.